Já vou entrar aqui falando já sobre o Santos já. Enquanto a galera vai entrando, vou aproveitar a oportunidade aqui para já começar Tem uma falando sobre galera. o Santos. O Bruno Finardi, a Cris. Seus amigos não sei mais nada agora, meu. Não, o pessoal vai entrando para participar. Ô Dias, vamos começar então com o Santos, porque já que a gente tem tanto campeonato para falar, vamos começar então pelos clubes paulistas. Eu vou começar pelos clubes que estão na semana pior, para depois começar pelos clubes que estão na semana melhor. Boa noite para a galera que está entrando agora. O Peletson daqui a pouco vai entrar inspirado, vai entrar meio triste, mas não tem problema. Para a galera que ficou por fora do futebol, só para entender então, o Santos. Tava tudo indo bem na semana do Santos, o time com uma esperança, Libertadores começando, o Campeonato Paulista tava tudo ok, só que aí começou com o pé esquerdo da semana. Jogou contra o Barcelona dentro de casa, o Barcelona não da Espanha, o Barcelona de Guayaquil, digamos que o Barcelona genérico, e era um jogo muito importante pela Libertadores, que o Santos perdeu por 2-0. E nesse jogo aí, o Barcelona, ele teve pouca posse de bola. O Santos teve 67% de posse de bola e ainda tomou 2-0. O Santos tomou 2-0 desse time e se complicou no grupo dele, porque o Boca Juniors venceu e todo mundo sabe que o Boca Juniors vai se classificar. É candidato para se classificar. E a gente imaginava que o Santos iria estar ao lado do Boca Juniors. E ainda imagino, mas a situação ficou mais complicada, porque o Santos perdeu em casa para o Barcelona e vai ter que arrancar pontos fora de casa. Só que o cenário do Santos é o seguinte, o Santos vai jogar daqui a pouco contra o Novo Horizontino, jogar às 10 da noite. Domingo joga contra o Corinthians do Clássico e na terça joga na Bombonera contra o Boca Juniors. Então é uma sequência, cara. É a sequência que eu chamo da sequência da Jararaca, é a sequência venenosa, o Dias. E o Santos em casa ele é muito forte, né? O Santos pode ser um time, ele pode ter um time sem muitas estrelas. Eu digo assim, um time que não tenha muitas estrelas, muitos caras de nome. Mas na Vila, a molecada, eles arrebentam. Eles vão para cima mesmo, eles conhecem. Então, o Santos é muito forte em casa. Então, eu acredito que o Santos ele tem que ganhar em casa. Ele tem que pontuar em casa para ir lá fora jogar tranquilo. Isso é todo clube, né? Mas o Santos não pode ficar dando esses mole com 67% de posse de bola. E perder, assim, é complicado. E né? digo uma coisa, poderia ter sido mais. Teve bola na trave do goleiro do Santos. Ô Peletson, você que está aí já nos bastidores, o que você tem a dizer para o time do Santos que perdeu de 2-0 para o Barcelona de Guayaquil, Peletson? Porque gente, uma coisa... Noite. Pode falar, continua, quando eu estou emocionado, entende? Pode falar, gente. Pode falar, Dani. Boa noite, meu rei. Boa noite, meu rei. Tá tudo bem contigo? A questão que o time do Santos ele tem ali um prazo de validade em alguns jogadores, né? A situação financeira é complicada. Mas, rei, o Santos perdeu de 2-0 do Barcelona, até tomou bola na trave, não criou muito. O menino Pará, que tá na lateral, foi mal pra caramba, fez gol contra. O que você tem a dizer, meu rei? Agora a situação ficou complicada pro Santos na Libertadores. Boa noite, gente, que estão entrando agora aí, entendo? O pessoal da Marca da Cal, o Daniel Batista, poxa vida, saudade de você, ficar longe de você uma semana também é muito difícil, entende? Mas falando do Santos, poxa vida, eu acho umas coisas incríveis no futebol, entende? Por exemplo, poxa, o Santos teve, como eu falei antes, 67%, entende? De posse de bola. Poxa, bola na trave, vai para cima, a Vila é nossa. E tomar uns gols assim que acontece, gol contra. Poxa, se o menino Pará não está bem no futebol, no dia do jogo, oi, Bunte, um abraço para vocês aí. Rally, estou mandando um beijo, entende? Poxa, tira o menino, põe no banco, não é vergonha para ninguém, entende? Agora, o que não pode, gente, é o Santos. Desculpa, não estou até de chorar aqui, entende? Por causa do Santos, poxa. Eu queria estar em campo. Calma, rei, fica tranquilo. Rei, olha só, tenha paciência. Rei, a situação do Santos realmente ficou complicada. Ficou complicada. Ficou muito difícil, mas calma que a situação sempre pode ser melhorada. Daqui a pouco, às 10, o Santos joga com o Novo Horizontino. Joga com o Novo Horizontino às 10. O que é uma melancia no nariz para quem está com melão na garganta? Não é nada, entende? Oi, Rubinho, tudo bem? Renê Franco. Realmente, não se preocupa, Rei. Fica tranquilo, porque não precisa chorar. Na verdade, o torcedor do Santos deve estar chorando nesse momento por não ter um atacante. Eu não vou dizer do seu nível, porque do seu nível não existe mais. Mas pelo menos um atacante para colocar a bola para dentro na Libertadores.
A questão maior ali, Rei, que sempre é uma oportunidade para o Santos conseguir a reviravolta. O Santos joga daqui a pouco às 10 com o Novo Horizontino. Tem duas opções: atrapalhar o Palmeiras, porque assim, o Novo Horizontino ele tá 5 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras é terceiro colocado. Se o Novo Horizontino ganha verdade. E o Palmeiras não, complica de vez o Palmeiras também no campeonato estadual. Mas a questão do Santos é que tem muita gente já criticando o Ariel Holan de uma maneira muito injusta, porque é uma sequência de trabalho que não, na verdade, não é uma sequência de trabalho do Cuca. É um trabalho novo no Santos, o Santos que está querendo realmente arrumar a diretoria. Os santistas que eu conheço, tem um amigo que frequenta muitos bastidores do Santos, o André Lucas, sabe de tudo que acontece no Santos, acompanha todos os setoristas. Eu converso muito com ele, que ele está sempre muito bem informado dos bastidores do Santos, e ele conversa comigo bastante sobre como essa diretoria vem, pelo menos, cumprindo aquilo que ela vem falando para arrumar, tá tentando. Só que tentando, gente. Aí, Rei, o que acontece? O Ariel Holan, o treinador, ele tá sofrendo uma pressão tão grande por resultado que isso está influenciando. Então, o meu medo mesmo, que eu não torço para dar errado o trabalho dos treinadores, eu tenho uma empatia por técnico tão grande que quando eu vejo que o negócio está ficando feio, eu torço tanto para o time ganhar, não importa nem qual time que é. E aí, se o Santos não ganha hoje do Novo Horizontino, ele complica o Palmeiras, mas o Ariel Holan se complica, porque domingo tem clássico contra o Corinthians não está bem, o Santos vem nos últimos 3 jogos não muito bem também, e na terça-feira o Santos pega o Boca Juniors lá na Argentina. E aí se perde pro Boca, se perde pro Boca, meu rei, aí a situação fica complicada na Libertadores. O que você acha disso aí? Olha, eu acho o seguinte, entende? O Santos, por exemplo, hoje tem um jogo, né? Contra o time do interior, Novo Horizonte, não é isso aí? Isso. Vai jogar lá, eu vou estar acompanhando. Agora, poxa, olha o que ele vai enfrentar, o Corinthians. Aí você fala para mim, poxa, o Corinthians não está tão bem. Clássico é clássico, gente. Eu uma vez joguei Santos e Corinthians, eu, Coutinho, Pelé, Pagão, Pepe, o time entrou meio com medo. O Corinthians estava com medo da gente, entende? Só que eles vieram para cima. Então eu digo o seguinte, o bicho quando está acuado, ele vai para cima. Então o Santos, não é porque o Corinthians está ruim, entende? Que o Santos vai ganhar fácil, vai ser clássico. Agora, contra o Boca, lá na Bomboneira, gente, eu já estou tremendo aqui, entende? Mas o Santos tem time para ganhar, é outra coisa também. Poxa, gente, não precisa já bater no técnico. O cara chegou agora no Brasil, não precisa bater no técnico agora, entende? Poxa, vamos esperar um pouquinho, está começando, os caras estão se entrosando ainda, poxa. Essa cultura no Brasil que não aceita, entende? O cara perdeu 1, 2, já quer mandar o cara embora, poxa, vamos segurar a onda aí, diretoria. Tá cedo, concordo contigo, Rei, tá muito cedo. Mas agora que a gente tem no Campeonato Brasileiro, a diretoria não pode mandar embora um treinador 2 vezes, tem que, no máximo, mandar embora um treinador, e aí o segundo seria realmente, ele não pode ser demitido, teria que trabalhar com um funcionário do clube. Então, Rei, concordo contigo. Tá muito cedo, o Campeonato Estadual rolando, realmente, o Santos pode cair na Libertadores? Pode acontecer. Mas espero que a diretoria banque o treinador, porque vai ser muito importante. E eu já vejo muita gente com medo, porque o Cuca pode ser que entre no mercado daqui a pouco, pode ser que saia do Atlético Mineiro, e tem muito santista que não quer que o Cuca vá para lá, mas pode pintar no Santos. Rei, o Santos vai enfrentar o Cianorte, Rei. Vai enfrentar o Cianorte pela Copa do Brasil. Cianorte que enfrentou o Corinthians em 2005. Venceu por 3-0. Venceu por 3-0 o jogo da ida e tomou 5-1 na volta. Pode ser zebra, Rei? Pode ser zebra sim, entende? Pelo pouco que eu conheço de futebol, eu conheço só um pouquinho, Imagina, entende? Que é isso? O que eu vejo, esses times que se dizem pequenos, eles querem mostrar futebol, eles querem ir para cima, o jogador quer se promover no futebol até para os times grandes, entende? Sim. E não tem time, hoje em dia não tem mais bobo, entende? Hoje tem as redes sociais, os caras veem como é que o time joga, entende? Eles veem como é que o time se posiciona dentro de campo, tudo isso daí. Então, não tem bobo. Então, o Santos vai jogar assim, é um time que não, parece que não tem muita expressão, mas você viu que chegou no Coringão lá e arrebentou, entende? Então, não tem bobos. Tem que entrar todo dia, tem que entrar no campo como se fosse uma final, que nem eu fazia, entende? E Santos sempre Santos, disse o Rubinho aí, ó, poxa.
Depois eu O quero cantar a Santos musiquinha sempre aqui, a Santos. musiquinha do Santos, que eu gosto. Eu sou afinadinho para cantar. O Santos sempre Santos, e você, Rei, na sua época você jogava um dia sim, um dia não, que eu li a biografia sua, eu li a história do Santos, eu li os seus jogos. Você jogava um dia sim, um dia não. Não tinha essa moleza de jogar só quarta e domingo ou só no domingo, não, né, Rei? Não tem, nós não tínhamos também todo esse preparo físico que tem hoje o jogador de futebol, esse nutricionista. Poxa, na época, nossa comida era balanceada, entende? Mas, poxa, a gente comia de tudo. Hoje, os jogadores têm até podólogo. Eu não tinha isso. Então, gente, pensando bem, hoje, futebol, poxa, tá bem melhor. E nós jogávamos um dia sim, um dia não, com o maior prazer. Inclusive, para vocês que gostam da minha história, no Netflix tem um documentário meu, chamado Pelé. Poxa, tinha que ser Pelé, né? Vai ser quem? Edson. Poxa. Poxa, Rei, realmente é para acompanhar no fim de semana. Aquele fim de semana friozinho, realmente não dá para sair, realmente a gente está na quarentena. Já que eu vou ficar em casa no domingão, acompanhar futebol e assistir o documentário do Rei. Rei, obrigado por ter participado, hein? E se você tem aquele probleminha, fale com o seu médico. Eu falaria. Entende? Rei, aqui ninguém tem esse problema, Rei. Pode ter certeza. Eu não tenho. Eu também não tenho. O Alvinegro é mero, o Santos vive no seu coração, no seu, entende? Ô, meu rei, muito obrigado por ter participado. Se precisar aqui durante a live, eu vou te chamar mais vezes, mas por enquanto, muito obrigado por ter participado, porque eu já vou chamar o Corinthians. Vou chamar o Corinthians agora, Rei. Obrigado, um abraço, Rei Pelé. Tamo junto, poxa. Corinthians! Pelé é embaçado, né, Daniel? O Pelé é fogo, né? O rei não perde a majestade, né? Vai Corinthians. Agora é o Timão. Pois é, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, porque a gente estava falando de um time que começou mal das pernas semana. Então, logo em seguida, a gente fala do Timão, que essa semana, mais uma vez, deixou seu torcedor triste. Conseguiu uma proeza. E olha que hoje é dia de São Jorge. Dia de São Jorge, santo da fé, o santo do corintiano. O corintiano sempre apela para o São Jorge na hora difícil. E ontem o Corinthians estreou na Copa Sul-Americana contra o River do Paraguai, o último colocado do Campeonato Paraguaio, o time que nos últimos 12 jogos venceu uma partida, e aí o Corinthians 0-0. Impressionante. Impressionante. Ai, meu Deus. O que a gente faz, hein, ô Dias, para esse Corinthians conseguir jogar pelo menos bem? Não vou nem falar ganhar jogo, jogar bem. É difícil, né? Eu tenho analisado os jogos do Corinthians, inclusive o jogo de ontem, e eu penso o seguinte: o técnico Mancini, ele é um técnico inteligente, ele é inteligente. Eu não sei o que está acontecendo com ele nessa temporada, que você olha o Corinthians, você vê o time meio opaco, você não vê um time assim com jogadas, você não vê o time armando, entendeu? É aquele jogo, sei lá, água com açúcar, cara. Então, você não vê um centroavante chegar junto, arrebentar. Você não vê essas coisas mais no Corinthians. Eu não sei o que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa por trás da diretoria, eu não sei o que está rolando lá dentro. Mas o Corinthians não é mais aquele Corinthians que, se você vê o jogo, você empolga, você quer ver, entendeu? Então, eu não sei, sinceramente, o Corinthians está muito estranho, na minha opinião, está muito opaco. E olha, empatar não desmerecendo o time o time do... É o River do Paraguai. River do Paraguai. Não desmerecendo o time, mas, poxa, se o time é o último colocado, o Corinthians tem nome, pelo menos, para ganhar, cara, entendeu? Agora, empatar, a torcida tem razão de pegar no pé, entendeu? Aí, nesse caso, sim, o Mancini está quanto tempo já no Corinthians? Está mais de um ano. Na verdade, acho que não é mais de um ano, não. É um pouquinho mas menos. Quase isso. Quase um ano lá. Já era para o time já ter um padrão de jogo, ter a cara do time. O time não tem uma cara. Se você parar para ver, o time não tem uma cara. Você olha o Palmeiras, não tem nada. O time não tem nada, cara. Tem uma máscara. É duro, né? Porque ontem, por exemplo, o Corinthians ele teve 77% de posse de bola, cara. 77% é muita coisa. Só que aquela posse de bola é improdutiva, sabe? Não acontece nada. No segundo tempo, o River do Paraguai passou mais perto da vitória do que o Corinthians. O River chutou bola no travessão. O River teve a bola do jogo, vamos dizer assim. Apesar de nos acréscimos o Corinthians ter finalizado, o goleiro lá segurou bem.
Mas o River poderia ter vencido o Corinthians. E o complicado da Sul-Americana. A Sul-Americana agora mudou o formato. Eu posso te devolver uma pergunta? Você com o cara inteirado aí, você... E não é querendo aqui rasgar seda, mas você como repórter dá muito repórter de campo que eu vejo aí. Você acha que o Corinthians, isso é uma fase que o Corinthians está passando ou não? Não. É porque essa fase, quando é fase ruim, ela é algo temporário. O Corinthians ele vem com fases ruins ao longo dos anos. Porque vem camuflando o problema. Quando você tem um problema e você camufla, você não enfrenta, ele cobra. E o Corinthians está sendo cobrado fortemente por uma sequência de administrações desde 2014 que não priorizou a parte financeira. Eu fiz até uma brincadeira aqui nas minhas redes hoje. Coloquei lá o que salvaria o Corinthians, São Jorge ou a Mega Sena? E sabe o que é engraçado? Nem a Mega Sena da virada ajudava o Corinthians, porque a Mega Sena da virada deu para duas pessoas 168 milhões. Você vai falar, muito dinheiro. O Corinthians deve quase 1 bilhão fora o estádio. Esses 168 milhões, ele iria entrar, você ia falar, ia dar uma força aí, mas não ia resolver a vida do Corinthians. Então nem a Mega Sena. Ou você vai pelo lado da fé, o torcedor corintiano, ou você realmente se desespera. Então a situação do Corinthians é crítica. Tô vendo aqui o pessoal comentando o que será de nós contra o Atlético Goianiense. Posso dizer que é sorte o Janderson não poder nos enfrentar, o Mosquito não consegue fazer tudo sozinho. O pessoal continua participando enquanto a gente vai fazendo a análise, porque tem tanta coisa para falar. Faz um tempo, o Bruno falou aqui também. Total. O melhor do que o Corinthians hoje, o Atlético Goianiense, né? Diz o Eric aqui. Realmente, o Daniel tá comentando. Com isso que você dá uma melhorada. E sabe uma coisa, Dias? Sabe uma coisa? Que o Eric ele faz um comentário pertinente, né? Que o Atlético Goianiense do Mancini, ele apresentava um futebol melhor que esse do Corinthians. E aí você começa a ver trabalhos no Corinthians que tem certas coisas que se repetem, não importa o treinador. O time não consegue jogar, não importa se é Thiago Nunes, se é Coelho, se é Mancini. Então você começa a ver já que aí não é só questão de treinador. Você assiste um jogo do Corinthians assim, começa a observar o que o Cássio fala, o que o Gil fala e o que o Fagner fala. Porque o que acontece? Nesses times com lideranças, esses jogadores, eles ditam o ritmo do resto da molecada. E o que Fagner, Cássio e Gil falam? Porque eu falo isso com tranquilidade para vocês que estão participando, porque é o que eu escuto no jogo. Quando você vê lá na transmissão, agora que não tem torcida, você consegue escutar perfeitamente. O que você escuta é o Cássio, o Fagner, o Gil virando pro moleque falando, faz o fácil. O que isso vem na cabeça do moleque? Tem que tocar a bola pro lado e sair correndo. Então, os garotos não têm ousadia para criar, os jogadores têm medo, a bola bate no pé, queima. Os jogadores mais consagrados, eles fazem isso acontecer. E aí o Mancini, ele acaba também entrando na vibe de querer apostar também nos jogadores mais antigos. Não estou dizendo que Cássio, Fagner e Gil são um problema para o Corinthians, mas eles têm uma mentalidade sólida na defesa. E isso implica no restante do time do Corinthians. Então você, torcedor corintiano, você, torcedor de outros clubes que assiste o jogo do Corinthians, comece a observar nas orientações dos líderes do Corinthians. As orientações são orientações, faz o fácil, não inventa. Alguém que tenta fazer algo diferente toma aquela catrapada e não faz mais diferente. Diferente do jogo do Santos, que você vê o time todo cheio de garoto de 16, 17 anos, que arrisca. Mas aí são problemas mais profundos para a gente tratar. O Cláudio Zaidan poderia explicar isso para nós, né? Explica para nós, Cláudio Zaidan, por favor. Olá, boa noite. Olha, o que eu tenho a dizer, na minha opinião, né? O que falta nos clubes é os caras arriscar mais. Que nem o time do jogador do Santos, por exemplo, a molecada arrisca, sem medo, os caras chegam junto. Agora não pode. O técnico não pode podar. Como dizia Rui Barbosa, né? Não pode podar o jogador, fazer o jogador ficar com medo. Né? Então o que eu percebo muito é os jogadores com medo de arriscar e depois ficar dentro do vestiário, por exemplo, os caras ficam brigando com o jogador, tem que arriscar, pô, ele tá ali para isso, entendeu? É mais ou menos isso que eu percebo no futebol dos times grandes quando tem o líder. O Santos, por exemplo, eu quero o líder do Santos. O jogador lá, mas o jogador arrisca, pô, e o que tá faltando? É a minha opinião, né, Daniel? Como dizia Rui Barbosa, né?
Perfeito, Cláudio Zaidan. Você desenhou o cenário. Boa noite, pessoal que está chegando, está dizendo aqui, com toda a educação, eu e o Dias desejamos boa noite. Muita gente criticando aqui os jogadores veteranos do Corinthians. Fábio Santos já deu para jogador, ele é só batedor de pênalti. Mas eu vou falar uma coisa: o Fábio Santos quietinho ali batendo pênalti, ele está num momento melhor do que muita gente. Então ele está salvando, porque pelo menos no pênalti ele consagra, ele salva o time. Para salvar o Corinthians com tanta dívida, reformular a base para que criem jogadores como os rivais paulistas formam. Concordo. Pena que, infelizmente, a diretoria do Corinthians está omissa faz um tempinho. Eu vi até um artigo da Marília Ruiz, jornalista Marília Ruiz, e a Ana Thaís Matos comentou por baixo também. Se o presidente do Corinthians hoje passar na Praça da Sé, ninguém sabe quem é. O cara não aparece numa entrevista, o cara é bem omisso. Ele oculta, né? Ele oculta, ele tem que aparecer. Agora é o momento. Agora é o momento do presidente, por exemplo. Ele tem que mostrar a cara agora. Que para ele poder dar o quê? Moral para os jogadores. Agora não pode o cara ficar oculto, né? Tudo bem, estou mandando ficar em casa, né? Não sair, mas acho que uma entrevista, pelo menos, fazer uma live, acho que é importante, né? Mas não tem problema de pegar Covid, mas fala de casa, é a minha opinião, Daniel. Claro, Cláudio Zaidan, e essa crítica não é só para os dirigentes do Corinthians, dirigentes do Palmeiras também. Eu fico vendo Abel Ferreira dando entrevista, tendo que responder perguntas estruturais, perguntas que presidente, que dirigente de futebol tem que fazer. Pelo amor de Deus, né? Cada um com seu quadrado. E outra coisa, o time do Corinthians agora se complicou na Sul-Americana, porque não que se complicou na Sul-Americana, se complicou nos próximos jogos, que eu usei aqui no começo da nossa live, o veneno, a rodada venenosa para Santos e para Corinthians. Venenosa com aquele veneno que só aquela jararaca faz, o Dias. E... Aqui, ó, o Eric fez uma pergunta aqui, é verdade. Cadê? Agora, falando como Dias, né? O último aqui, ó. Qual foi o último jogador realmente bom que o Corinthians formou? O que você pensa daqui a anos, esse moleque estará na seleção? Mas faz muito tempo. Na minha opinião, acho que o último que eu vi foi o Pedrinho, né? Foi o Pedrinho? O Corinthians formou? Mas aí ele complementa falando jogador de seleção, né? Porque assim, vamos lá, jogador bom que formou. O Pedrinho, ele já foi pro Benfica e nitidamente ele não tá no nível europeu ainda. Tá apagado. Ele né? não tá no nível europeu, ele não tá na sintonia. A galera até participa colocando nomes aqui na brincadeira. Dá vontade de dar risada, mas já eu vou falando o nome também. Pode colocar aqui, Bruno Finardi. Eu vou até te desafiar, Bruno. Pode colocar o nome dos jogadores da base do Corinthians, que a gente faz um bate-pronto ali, que a gente só vai ter nome de jogador que não deu muito certo. O Eric, ele faz a pergunta ali, e se a gente pega a seleção brasileira, você encontra jogadores que passaram pelo Corinthians, mas não necessariamente foram formados pelo Corinthians. Acho que o Fagner foi. O Fagner foi, mas o Fagner mesmo na seleção não era uma unanimidade. O Fagner foi um jogador muito contestado na seleção. O William, atacante pelo lado, quantos anos faz que o William foi revelado pelo Corinthians? O William foi revelado em 2007. Faz tempo, muito tempo. Você pega a base de Palmeiras. Olha quem tá jogando no titular. Danilo, Patrick de Paula, o menino Renan que entra e faz gol na Libertadores. O Wesley joga pelo lado. Você pega o Santos, tem o menino Ângelo de 16 anos fazendo gol na Libertadores, zagueiro Kaique. Todo ano alguém é vendido para fora. Tem o Rodrigo no Real Madrid. Você pega o São Paulo, toda vez vende uma joia para fora do país. Vende o Antony pro Ajax, vende David Neres, o Igor Gomes daqui a pouco tá saindo, o Gabriel Sara. E aí ele faz a pergunta, o que eu acho sobre isso? O que eu acho é que o Corinthians ele criou uma mentalidade tão defensiva, tão sólida por resultados, graças à sua escola de treinadores, que eu não vou criticar a escola de treinadores. Eu vou criticar como a base foi levada para esse caminho. Porque o Corinthians teve como vitoriosos Mano Menezes, Tite, e aí surgiu o Carille, que aprendeu tudo com esses dois. E ele cita isso. E esses treinadores priorizavam a defesa. Só que o que acontece? Quando o assunto era revelar jogador, nenhum desses três aqui revelou jogador para o Corinthians. Então qual foi o pensamento dentro do Corinthians? Vamos criar jogadores com mentalidades vitoriosas de Corinthians. E qual que foi essa mentalidade? Foi a mentalidade de jogadores mais físicos do que habilidosos. E foi assim que o terrão do Corinthians começou a ser assassinado de certa maneira, porque o terrão do Corinthians sempre salvou o Corinthians. O Jô saiu do terrão do Corinthians, sempre vinha um jogador do terrão do Corinthians para conseguir salvar o time quando estava na situação ruim. É verdade. As promessas que o Corinthians tem na base hoje, promessas para serem jogadores de níveis assim, não só nacional, mas mundial. O goleiro Matheus Donelli, que é um defensor,
e o meio de campo Vitinho, que chega no Corinthians não conseguem jogar. Se fosse em outro time, jogariam. Pode falar disso. Você estava complementando alguma coisa? Eu estava falando, comentando o seguinte, o Casagrande foi um que saiu do terrão do Corinthians, né? O Casão, o Sócrates, esses caras tudo veio de lá. Ah, não, Sócrates veio de... O Sócrates veio do Botafogo. Mas o Casão é de lá. Entendeu? Muitos jogadores da democracia corintiana saíram de lá. É. O Paulinho. Entendeu? Então tem muitos jogadores da. Hoje em dia é difícil, né, um time revelar, né? Igual o Santos, ainda tô para ver. O Eric ele traz essa pergunta aqui para saber a nossa opinião, mas é bem nítido que ao longo dos anos. A base ela nunca é um efeito de um ano para o outro. Ela é um efeito de alguns anos. E a base do Corinthians ela tá precária devido a esse pensamento de mentalidade, de jogador mais físico, com cara de Corinthians. E aí as consequências estão vindo hoje. Então, por mais que vai realmente trazer resultado, você vê lá, o Corinthians acaba ganhando do Santos na base e vira e mexe, porque os jogadores são mais físicos. Mas esse caminho para chegar no profissional, o Santos tem joias que saem por milhões, e o Corinthians tem jogadores que são emprestados para time de quarta e de terceira divisão, que não continuam. Então, até que ponto? Não vou nem culpar o jogador, é como ele é trabalhado na base que faz a diferença. Porque para chegar num clube grande precisa de talento, não é mesmo, Dias? Mas tem uma coisa também que... eu sou de outra época do futebol, né? Eu comecei a ver futebol em 1978, né? Na Copa do Mundo 78. Então eu vi muitos jogadores, eu morei no Rio de Janeiro, eu vi no campo Zico, Roberto, Dirceu, esses caras tudo eu vi jogar, Adílio, né? E assim, o que acontece hoje no futebol brasileiro, o que não acontecia na minha época, é o seguinte: antigamente chegava um jogador no clube, o clube via que o jogador tinha potencial, o que ele fazia? Ele pegava o jogador e criava o jogador para ele. Por exemplo, o Zico, se você vê a história do Zico, ele chegou de Quintino no Flamengo, na Gávea, magrinho de tudo, o Flamengo alimentou ele, treinou, você viu quem é o Zico, você viu quem foi o Zico. Então, o que falta hoje nos clubes é pegar a molecada e cuidar deles. E geralmente hoje a molecada chega pronta, entendeu? Já chegam prontos. Então já tem empresário por trás, um monte de coisa, sabe como é que funciona. Não tem mais igual aquela época que pegava o time, Roberto Dinamite foi criado no Vasco, cara. Roberto, eu tô falando de grandes nomes do futebol, Roberto, Zico, entendeu? Rivelino foi do Corinthians, foi criado no Corinthians, depois foi pro Fluminense. Então, quer dizer, você não vê o clube mais investindo nos caras, eles já querem pronto. E outra coisa, eles querem o fora de série. Ô Carvalhão, um abraço, meu irmão. Eles querem o fora de série. Eles não querem mais um jogador... como é que fala? Eles querem um cara já pronto, diferenciado, que nem Neymar. Neymar veio diferenciado, entendeu? Então, isso que está faltando no futebol, acho que no futebol brasileiro, aquele futebol moleque, entendeu? Agora, eu e o Pirião, se eu for besteira aqui, eu joguei no Corinthians. Casão, você já chegou firme aqui. Casão, você chegou na hora que é importante. Cheguei atrasado. Não, mas você chegou na hora importante, Casão, porque é o seguinte, a sequência do Corinthians, ela vai dizer muito sobre o trabalho do Wagner Mancini. Eu não tô aqui querendo criticar treinador, querer cabeça de treinador, longe disso. Mas, a gente falou da sequência do Santos perigosa pela frente, a sequência venenosa do Corinthians, depois desse empate na Sul-Americana. O Corinthians joga domingo clássico contra o Santos, e aí é perigo pro Wagner Mancini e pro Ariel Holan. Eu já digo logo agora, o placar vai ser empate, os dois com medo de perder, certeza. Jogo feio, 0-0, é o que eu acho, mas tudo bem. Quem perder dali sai crucificado. Corinthians e Santos jogam no domingo, aí depois o Corinthians joga com o Peñarol na quinta, e esse jogo pela Sul-Americana, o Peñarol meteu 5-1 no adversário dele. É o líder do grupo na Sul-Americana. O Corinthians joga em casa com o Peñarol. Se não ganhar do Peñarol esse jogo, não vai ganhar o jogo da volta e fica muito complicado se classificar na Sul-Americana. Então, acaba sendo uma semana decisiva. E para piorar tudo, pro cenário do Wagner Mancini para ele não dormir bem, depois de enfrentar Santos, enfrentar Peñarol, se der tudo errado até lá, pode ser que ele nem sobreviva para enfrentar o São Paulo do Crespo no domingo. Olha que perigo, Casão. O que você acha disso? Boa noite, Daniel. Boa noite, seguidores, né? O que eu tô pensando disso, a minha opinião, se isso for besteira, o Corinthians vai enfrentar agora o Santos domingo. É um clássico. Então o Corinthians vai ter que mostrar o seu potencial para não chegar no meio da semana, ele ficar para baixo. Então a obrigação do Corinthians é ganhar para dar uma confiança na torcida. Agora, e outra coisa, no meio de semana tem esse jogo aí contra esse time que você acabou de falar, me fugiu a memória, que eu não tô legal. Que acontece? Do Peñarol. Peñarol, então, perfeito. Então, o que acontece? O Corinthians, ele tem que
não digo nem contra o Pearol, ele tem obrigação de ganhar, mas contra o Santos, ele tem que fazer pelo menos um bom futebol. Eu acredito que vai ser um jogo, que você falou, água com açúcar. E agora tem um negócio, ele tem o Santos, o Pearol e o São Paulo. Então, quer dizer, são 3 times grandes e o São Paulo tá vindo embalado. O São Paulo tá vindo embalado, porque o São Paulo também quer ganhar. Se o São Paulo não ganhar, também fica ruim para eles. Então, todo mundo tem que ganhar. Então, a intenção do time é ganhar. E o Corinthians tem obrigação de ganhar, porque senão vai ficar ruim. Eu não sei se estou falando besteira aqui, mas a torcida está cobrando isso do Corinthians já faz um tempo. Da minha época, eu jogava com a Talib, com o Sócrates, olha, o bicho pegava. A gente não tinha boi. Agora, eu sei o que está acontecendo no Corinthians, mas ele tem que obrigação de ganhar domingo, ele tem que for 0-0, para chegar no meio de semana, se apanhar o Pearol, mas pelo menos contra o São Paulo jogar com moral. Não sei se for besteira, Daniel. Imagina, Casal. Imagina, fica tranquilo. Você já deu a letra aqui pro Corinthians, o que ele precisa fazer nos próximos jogos. A questão maior é, será que o Wagner Mancini sobrevive até o São Paulo? Porque tem Santos e Peñarol pela frente. Se perde pro Peñarol ali, eu já acho que o negócio fica feio. Eu não acho que é feio domingo, na minha opinião. Domingo, o Corinthians já começa a comer domingo. E eu acho que ele já tá preocupado com o jogo de domingo, que é um clássico. E o Santos, já tivemos aquele jogo que foi 1-0 pro Santos, que o Soteldo entrou, em 1 minuto entrou, fez o gol e saiu, já ficou ruim para ele ali. Então, quer dizer, ele tem obrigação de ganhar do Santos, desculpa cortar, mas tem obrigação de ganhar do Santos no domingo, obrigação do Mancini. Eu acho que a casa cai domingo já. Olha, vamos aguardar os próximos capítulos. Aproveitando aqui para dizer boa noite, a galera falou boa noite, coitado aqui, eu mal educado não respondi. O Dias respondeu aqui, o Sérgio Ricardo de Carvalho desejou boa noite, disse que o Dias ainda não te descobriram, mas se Deus quiser você ainda vai estourar. Ele já estoura. Ele só vai explodir. Vai para as cabeças. Boa noite, Judenora. Boa noite, João. Boa noite, Fanti. Boa noite, galera. É isso mesmo. Você deu a letra sobre o Corinthians, mas já terminando de falar do Corinthians, Casão, obrigado por ter participado. Tem muita gente aqui participando da nossa live. A gente agradece. O Gustavo Tavares aqui participando também, um abraço para ele. Ô, Tavares, um beijo, meu irmão. Você é um amigão, cara. Esse cara aí sou fã dele. Pois é, Tavares, ele falou para perguntar para você sobre quem é o Borboleta. Eu vou respeitar a live, viu? Eu não sei, ele que mandou mensagem para mim falando. Não sou eu. Você também é fera. Tem também o de Galo escreveu aqui, Diúlio até que tentou contratar o gerente de base do Vasco. E o Duílio. Que tem um bom, aí não consegui chegar mais aqui. O que ele falou aqui foi que o Duílio ele fez uma oferta pro gerente de base do Vasco, e o gerente da base do Vasco não aceitou ir pro Corinthians. Perfeito, cara. Entendi. Ele vai, por mais que ele esteja na segunda divisão com o Vasco, ir pro Corinthians hoje é uma incógnita. Por mais que seja um time gigante, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil, um time de massa, um time com história. Mas já terminamos de falar do Corinthians. Casão, obrigado por ter participado, porque agora vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão, vamos começar a falar bem dos times paulistas, que a gente já massacrou demais aqui. A gente estava muito afiado, E olha só que engraçado, né? Falar do Palmeiras, a gente vai começar falando bem, porque o Palmeiras conseguiu uma vitória importante na Libertadores, venceu por 3-2 a equipe do Universitário do Peru. O jogo estava fácil, estava na mão, o Palmeiras estava com o jogo, a faca e o queijo na mão, vencendo por 2-0. Só que às vezes, Dias, quando a situação é ruim de um clube, quando um momento é ruim ali, mesmo que seja de 3 jogos, as coisas não dão muito certo, o zagueiro do Palmeiras, o Alan Imperiur, ele foi expulso. E aí o Palmeiras de novo sofrendo com o jogador expulso quando o jogo estava na mão, uma coisa impressionante. Logo em seguida, o time do Universitário faz um gol. 2 minutos depois sofre um pênalti, o jogador do Palmeiras mete a mão na bola, empata o jogo. O técnico coloca um zagueiro, porque estava jogando no 3-5-2 para substituir. É muito criticado, porque agora a galera elogia, mas eu estava escutando o jogo, a galera sentando o chicote ali no Abel Ferreira, colocou o Renan zagueiro, não era para ter metido o 3-5-2, chamou o adversário para cima. E aí, adivinha, no final do jogo, eu não esqueça, eu vou até descrever para você que está participando, porque quem assistiu o jogo sabe, mas quem não assistiu está perdido no comentário. O jogo estava 2-2, o Universitário pressionava o Palmeiras com um jogador a menos. O empatezinho não era gosto de derrota? Era, porque abriu 2-0, mas outro time estava em cima.
Aí o Palmeiras cruzou uma bola na área, o zagueiro quase fez um golaço contra, o zagueiro do Universitário, bola bateu no travessão e saiu, escanteio pro Palmeiras na última bola do jogo. Quem sobe de cabeça e faz o gol? O garoto da base que o Abel Ferreira colocou. Então tem coisa que no futebol a gente critica. Só o futebol. Exato. Tem coisa no futebol que a gente critica, mas olha só o que aconteceu. O zagueiro da base resolveu o jogo. Também ali dando aquela ênfase no Danilo, jogador volante do Palmeiras que fez gol. Aquela moral também pro Rafael Veiga, que segue sendo protagonista no Verdão. O Palmeiras conseguiu uma vitória importante pro grupo dele na Libertadores, até para dar uma paz pro Abel Ferreira, porque não sei por que criaram esse cenário pesado pro Palmeiras. A torcida parece que esqueceu que o time tá jogando pra caramba. Tá jogando um jogo atrás do outro, e por ter perdido 2 finais nos pênaltis, as coisas ficaram um pouco complicadas. Mas essa vitória dá paz, dá um sossego pro Palmeiras, mas esse sossego, ô Dias, pode ser temporário. Por quê? Porque o Palmeiras ele é o terceiro colocado do grupo dele no Paulistão, tá 5 pontos atrás do Novo Horizontino, e daqui a 20 minutinhos depois da live, ele joga contra o Guarani. E se ele não vence o Guarani, ele se complica no Campeonato Paulista, por mais que a gente saiba que o Campeonato Paulista não tem relevância perto de Libertadores, mas é um campeonato e o torcedor não quer perder, a dirigente não quer perder, principalmente no campeonato regional para o elenco do Palmeiras, que é tão diferenciado realmente do restante do Brasil e também do estadual. O que você acha aí, Dias? O Palmeiras ele começou bem a semana, mas tem que tomar cuidado hoje com o Guarani, senão o bicho pega, não é mesmo? É que jogo é jogo, né, Dias? Não, e assim, o Palmeiras é um grande elenco. O Palmeiras está um grande elenco, está numa fase ótima. Poxa, eu acho que não tem que criticar o técnico, não tem que criticar jogadores. Como nós estamos falando aqui, eles vêm de uma sequência de jogos, é cansativo. Aí o time me pega, tudo bem, deu um certo azar lá, bola na mão, expulso, é uma fase, aí o garoto da base faz o gol. Você pode ver que tudo dá certo pro Palmeiras. Isso é uma questão de tempo, o Palmeiras se acertar mais. Eu acho um absurdo a torcida, e às vezes alguém da própria imprensa, às vezes, ficam colocando gasolina na fogueira. Meu irmão, o time tá ótimo, o time não tá ruim. Agora, vai jogar contra o Guarani. O Guarani, é que nem o que a gente fala, time pequeno, acuado, eles vão para cima. Então, tem o fator do seguinte, o Guarani deve pensar assim, os caras vão entrar, o Palmeiras já estão falando que eles vão ganhar. Isso mexe com o brilho do jogador, nós vamos para cima. Se é para perder, vamos perder jogando. E aí que acontece o quê? O fator surpresa. Às vezes o time grande acha que o time pequeno vai entrar, é time grande, o time vai para cima, não vai preparado e dá o problema. E vira para cima do Palmeiras. Então, todo jogo, ele tem que ter cautelas. É que nem eu sou assim, não sei você. Toda vez que eu vou dirigir, eu entro no carro como se fosse a primeira vez. Porque quando você tem o excesso de confiança, é onde você apanha, onde acontece o acidente. E o time não é diferente. Então, os jogadores do Palmeiras têm que entrar contra o Guarani como se fosse realmente disputar uma semifinal. Não é porque Guarani, não, é Guarani. Guarani é um time grande, meu irmão. Guarani, eu sou da E outra coisa, Dias, desses caras, meu. Você falou do campeonato estadual, você falou do Guarani. Joga com o Guarani na sexta, joga com o Mirassol no domingo e joga com o Independente Del Valle na terça. Eu tô tentando imaginar a cabeça do Abel Ferreira. Porque o Campeonato Paulista, o Palmeiras, ele precisa alcançar uma pontuação para chegar até a fase de classificação. Mas, ao mesmo tempo, terça-feira, jogar contra o Independente Del Valle não será um jogo fácil. O Independente Del Valle é uma equipe organizada ao longo da temporada, vem mostrando isso. Eliminou o Grêmio, é bom a gente lembrar. Eliminou o Grêmio na fase de pré-Libertadores. E o Palmeiras está cansado, é o time que mais jogou no Brasil nessa época de pandemia. E estão jogando bem. Olha, esse jogando bem, eu vou ser bem sincero, é bem relativo, sabe? Porque uma coisa, o Palmeiras jogou bem com o Universitário até a expulsão. Mas já ali contra o São Paulo, que está organizado, não jogou bem. Na Recopa contra o Defensa e Justiça, não jogou bem. Jogou bem na Supercopa, então oscila, normal. Joga um jogo bem, joga 2 maus. O problema é que a questão que eu tô achando, caso venha a não conquistar, por exemplo, se perde contra o Guarani ou contra o Mirassol, ele já começa a vir uma picuinha que é desnecessária para jogar contra o Del Valle. Eu fico imaginando a cabeça do treinador do Palmeiras, como que fica? Poxa, um campeonato regional que só existe no Brasil, no mundo todo não existe isso, e eu aqui, campeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, você assiste o jogo do Palmeiras, você vê nitidamente que o cara tá cansado e estressado. Tanto que na última coletiva ele falou que não ia responder alguns tipos de perguntas, que fossem os dirigentes que respondessem.
Então, para você ver como é que é, o cara tá estressado. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Eu acho, realmente, o Palmeiras ganhou hoje do Guarani. Não sei contra o Mirassol. Não sei, sinceramente. Mas hoje contra o Guarani não vai ser jogo fácil, nem contra o Mirassol. Principalmente porque esses times do interior, eles sabem o quanto estão desgastados os clubes de Série A, os clubes de Série B. Esses times que jogam... Eles primeiro que já jogam a vida do Campeonato Estadual, porque só tem o Campeonato Estadual para mostrar de vitrine. Muitos times desses só sobrevivem ao Campeonato Estadual. Então, é importante para o Palmeiras manter a concentração e manter o equilíbrio do seu time e manter a cabeça. Caso aconteça ali um resultado adverso, a diretoria chega e fala: parem de criar alguma coisa, estamos fechados com o time, parem de criar coisa onde não existe. Porque eu vi nas últimas semanas, eu fiquei assustado. Tanto de crítica que tinha em cima de Rogério Ceni e de Abel Ferreira, eu estava achando realmente uma palhaçada o Dias. Uma palhaçada. Não, mas isso parece uma pessoa que eu conheço, né, no público, que só toma paulada, por mais que faz, toma paulada. Mas assim, eu acho errado essa ideia que você falou. Poxa, meu, os caras, os técnicos, eles fazem o melhor que eles têm na mão. Tem cara que tira leite de pedra, tá entendendo? E agora, assim, o time ele tem que fazer a parte dele, mas o Palmeiras está fazendo. Você falou, tá vindo de vários jogos. Eu acho que o Palmeiras está tirando leite de pedra. Estão força onde não tem. É muitos jogos. Nesse ponto eu vou concordar com você. O time é muito bom, é muito superior, mas o momento físico tá empurrando. E vai sentir isso lá na frente no campeonato. Vai faltar perna. E pode dar várias lesões. E quem vai se aproveitar disso é o São Paulo. Escreve isso aí. Ai, Bolsonaro, você que tá acompanhando o Palmeiras por aí, meu amigo. Como que você tá? Boa noite, Brasil. Boa noite, povo brasileiro. Estou aqui, tá ok? Cheguei de Brasília agora há pouco, né? Assim, é que nós estávamos com a live de vocês do Dias, né? O que eu estou pensando aqui, na minha opinião? Poxa vida, acho que nesse momento o Palmeiras tem que poupar alguns jogadores, por exemplo, que faz a diferença, né? No tocante a isso aí. Por que isso? Para que não venha futuramente ter o desgaste e sofrer lá na frente. Só que se eu falar isso aí, vamos falar o quê? Você está querendo meter o dedo até no Palmeiras? Não tem nada a ver isso aí, tá ok? Não tem nada a ver com a coisa. Uma opinião de torcedor. Estou super feliz, o Palmeiras na Libertadores foi bem, tá ok? Ganhou agora aí, estou feliz da vida. Que continue assim. Liguei pro Felipe Melo, falei, Felipe, chega junto daquele jeito que você sabe jogar, cara é objetivo, né? Felipe Melo, meu, sabe, o Felipe Melo é meu amigo, amigão meu, sempre me liga, né? Eu acompanho. Então, no tocante, eu tô vendo. No tocante a isso aí, o Palmeiras tem sim que poupar jogadores, até porque, por exemplo, não desmerecendo o Guarani, mas pega o jogador, entra com a base, até para testar jogadores novos em um campeonato paulista, sendo que a prioridade do Palmeiras é a Libertadores. Então, no tocante a isso, o que depender de mim, eu poderia sim conversar com o Abel Ferreira para poder pegar o time, né? Poupar alguns jogadores e fazer o quê? Focar na Libertadores, que é o que o Palmeiras quer. Tá ok? É isso que eu tô pensando aqui. Mas eu não gosto de falar muito, e daqui a pouco tem emissoras aí batendo em mim. Bolsonaro, eu nem vou te pressionar muito, porque você já deu a sua opinião aqui. Não se preocupe. Então, eu acho, o Bolsonaro, eu vou concordar em partes contigo. Eu acho que domingo o Palmeiras. Você é de qual emissora? Que é isso, Bolsonaro? Como assim? Estamos sempre juntos. Daniel Batista, na marca da Cal. Você fala. Aqui tem emissora que bate em mim aí, né? Imagina, o Bolsonaro, aqui eu não vou falar de política, eu vou falar de esporte. E você, como um torcedor, está vindo trazer sua opinião como torcedor. Não se preocupe. Com certeza. Sobre política, a gente deixa para os próximos capítulos aí, deixa para o ano que vem, que a eleição vai pegar fogo. Não se preocupe, não. Eu estou em casa com a minha mulher, com a Michelle, tomando chá e comendo bolinho de fubá com ervador. Então não quero saber de política hoje. Sexta-feira, sextou. Sextou. O Bolsonaro, agradeço a sua participação e concordo contigo na parte de poupar, pelo menos no domingo. Pelo menos no domingo, eu acho que era preciso colocar uma garotada aí, porque terça-feira tem jogo decisivo. Bolsonaro, obrigado, um abraço para você, porque agora é hora de falar do São Paulo, do Tricolor, o time paulista que realmente vem jogando o melhor futebol do momento, vem de 5 vitórias consecutivas, venceu todos os clássicos que jogou, venceu na estreia da Libertadores depois de 11 anos, conseguiu vencer. A vida do São Paulo tá uma maravilha. O Dias, o São Paulo, ele conseguiu
uma vitória na estreia da Libertadores por 3-0, um futebol realmente equilibrado. É aquele negócio, é uma equipe que sabe atacar, mas também tem cabeça para poder neutralizar o adversário e não ser suicida no ataque. Faltou essa sensibilidade para o Diniz ano passado para ser campeão, não é mesmo, Dias? Então, exatamente. Desculpa, perdão, o São Paulo, né? O São Paulo, ele estava tinha uma fase, acho que foi no Brasileiro mesmo, né? Que ele estava indo de vento em popa. Não sei o que aconteceu, que de repente o São Paulo começou de novo a perder de novo. Então, eu acho que isso que você falou agora, que é o ataque, tem que fazer, a defesa se concentra para não tomar gol. Isso é a coisa básica do futebol, que é o que o Corinthians fazia. Tinha um ótimo ataque, mas a defesa também era responsável. Então você não pode ir para o ataque com tudo, chegar a arrebentar, porque vai tomar, meu irmão. Não vamos dar uma de o São Paulo, né? Fazia 7, tomava 6, pô. Aí não, tem que ter o equilíbrio. Então o São Paulo está indo bem, São Paulo está surpreendendo. E eu vou falar para você, é um grande candidato a ser campeão esse ano, sim. No brasileiro, se continuar nessa pegada. O Eric falou aqui, a lesão do Luciano afetou muito o São Paulo no brasileiro. Sim, realmente. Mas por quê? Porque foi o que o Daniel falou. Você vai para cima com tudo e deixa a defesa aberta. Quer dizer, o jogador tem que se esforçar 2 vezes. Entendeu? Isso mexe com o físico do jogador. Agora, o São Paulo está indo muito bem. Eu acredito muito que o São Paulo esse ano vai levar pelo menos um título esse ano. O São Paulo, eu acredito que leva sim, Daniel. Está jogando muito bem. A gente sabe que futebol é momento, né? Hoje o time que está jogando bem, semana que vem pode perder 2, 3 e a casa cai e começa tudo a dar errado. Eu acho que o torcedor do São Paulo, ele olha para o time dele e vê muitos acertos para essa temporada. Vou citar aqui 3 acertos aqui, você que está acompanhando a live, você pode concordar ou não, mas são meus pontos para falar do São Paulo. O São Paulo, ele primeiro que se livrou do Leco, da diretoria. Não sei se quem chegou é a mesma sequência, mas só de ter tirado o Leco de lá, o ambiente melhora. Tanto para jogador quanto para torcida, para muita gente. Parecia que era uma nuvem negra no Morumbi. Um negócio inacreditável, não dava para explicar. Todo ano era fiasco atrás de fiasco. O elenco do São Paulo, as contratações foram muito pontuais. Mas foram muito pontuais e precisas. Tirou o Benítez do Vasco, que provavelmente vai liderar o meio-campo do São Paulo. Eu lembro que o Benítez, 2020, janeiro de 2020, eu estava na Argentina assistindo em um bar chamado Louco por Futebol, junto com um amigo meu. Estava assistindo Independiente e Boca Juniors na La Bombonera. E o Benítez era o camisa 10 do Independiente, eu não sabia quem era. E aí a gente se uniu com um grupo de torcedores, que a Argentina é tudo fanático. Todo mundo lá torce por alguém. E aí tinha um casal que torcia pro Independiente, que estava conversando com a gente. Nós outros estávamos hablando. E aí eles pegaram e estavam falando dos jogadores do Independiente. Eu vi esse camisa 10 driblando os jogadores do Boca. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Passou 2 semanas, eu volto pro Brasil, né? Passa 2 semanas, eu vejo que esse jogador foi contratado pelo Vasco. Minha primeira reação foi um susto. Eu falei, caramba, como um jogador desse nível foi pro Vasco? Com todo respeito ao Vasco, que é um grande time. Mas que na temporada... Ô, Baixinho, calma, Baixinho, calma que eu vou explicar. Baixinho, calma que eu vou explicar. Não precisa ficar nervoso, Baixinho. A explicação é a seguinte, o Vasco é um grande time, mas que não ia brigar por título, tanto que caiu. Caiu com Benítez e Cano e um monte de gente boa que ainda tinha ali pelo meio. Aí esse Benítez foi contratado, foi buscar o Éder fora, foi buscar o Crespo, que pelo menos, se você virar para mim e falar, mas o Crespo não é o Diniz, mas pelo menos é uma sequência de trabalho de respeitar a posse de bola, de respeitar um jogo bem jogado, não é aleatório. Não é um jogo aleatório, igual o São Paulo contratou o Cuca do nada para entrar no elenco. Não fazia sentido. Agora pelo menos fez sentido a substituição do Cuca, então as contratações, elas foram muito precisas. E ele entrou com uma coisa que eu acho fundamental, 3-5-2. Porque time, todo mundo criou no futebol brasileiro agora que o esquema é 4-2-3-1, que é 4-5-1, que é 4-3-3. Parece que esquece que o 3-5-2, o 3-4-3, o 5-3-2, existem outros esquemas, gente. E cada elenco trabalha de acordo com aquilo que ele tem em mãos. Eu gosto muito quando eu vejo o Abel Ferreira jogando no 3-5-2 ou no 3-4-3. Eu gosto muito quando eu vejo o Crespo metendo 3 zagueiros, para mostrar que esse esquema não é obsoleto. A Bélgica, na Copa do Mundo, bateu no Brasil, eliminou o Brasil jogando com 3 zagueiros, né? 3-4-3.
E o Tite falando que esse esquema estava obsoleto. Então, o São Paulo, as contratações foram muito bem feitas. E o Crespo também, ele tem o lado do equilíbrio. O São Paulo ele ataca bem, mas ele sabe defender. E eu tirei essa visão realmente contra o Red Bull Bragantino, que é uma equipe habilidosa, que não conseguiu chutar na meta do São Paulo, que fez um jogo ali mais de amarrar, mas não perdeu o jogo. Então, essa sensibilidade de entender que tem jogos que você pode atacar mais o adversário, tem jogos que você pode recuar um pouco mais, não jogar com 11 na defesa, mas recuar um pouco mais e jogar no contra-ataque, ou então equilibrar o jogo, eu acho que essa sensibilidade é o que vai fazer diferença para ser campeão. E numa temporada entre times muito cansados, o São Paulo pode sim abocanhar alguma coisa. Eu coloco o São Paulo ali, tem o Flamengo e o Palmeiras numa prateleira, que eles chegaram de brigar por todos os títulos. Mas aí tem que ver o São Paulo e outros times que surgem como os candidatos a roubarem título dessas equipes. E é isso que a gente realmente vai ver. Como que o São Paulo vai lidar com a primeira decepção, como que o São Paulo vai lidar com a primeira frustração, com uma derrota. Não é mesmo, Dias? Tem que ver esse cenário. Sim, o Elias aqui falou que se o Crespo tem a mão do Muricy, fez uma pergunta, né? E o Eric aqui está falando o seguinte: tem que ver como o time se porta em campo. Isso é verdade, né? E o time, ele tem que ter aquele... O psicológico do time ele é importante, né? Em qualquer time ele tem que ser importante o psicológico. Por quê? Você tem que saber o momento que você falou. Quando tu tiver a primeira derrota, porque vai haver uma derrota, é natural. Aí não pode vir na cabeça, ai caramba, e agora, né? Mas sabia o passado. Não, o que passou, ficou lá e é daqui para frente. Então o time tem que se comportar o seguinte: perdemos? Legal. Perde, mas perde jogando, entendeu? Perde, mas perde jogando. O que estava acontecendo com São Paulo é que ele estava perdendo os jogos como se, cara, tivesse nem aí. Sem gana, né? Não gosta de... Sem gana, é. A torcida, sem alma, o time. Exatamente. A torcida quer ver o quê? Pô, pode perder, mas, pô, perde indo pra cima. Eu já discordo nessa parte. A torcida do São Paulo não quer ver perder de jeito nenhum, tá cansada já. Então, mas nem existe, não. Hoje em dia, eles estão assim, porque já vem de muitas derrotas, né? O São Paulo fez contratações importantes e também tem um bom técnico, o Crespo, e tem a mão do Muricy. Olha, não sei se ele tem a mão do Muricy, acho que cada técnico tem um técnico, viu, Elias? Cada técnico ele tem a sua peculiaridade, né? Eu penso dessa forma. Mas pelo menos, né, o Dias, pelo menos ele respeitou o 3-5-2. Ele respeitou o esquema que foi vitorioso com o Muricy. Por que não jogar no 3-5-2? Não é mesmo? Ele pegou o esquema do Muricy, trouxe para ele e colocou a cereja do bolo que é dele, né? Então, ele já jogava com 3 zagueiros no Defensa e Justiça. Não é que ele só copiou o Muricy, mas ele usou uma coisa que era dele e aplicou com uma coisa que foi vitoriosa no São Paulo. A gente tem que levar o lado vitorioso também. Importante a gente falar aqui, viu? O Crespo, essa chegada avassaladora no São Paulo mostrando esse futebol que não só está iludindo, mas está convencendo, realmente. Ele conseguiu vencer o Santos por goleada, por mais que você me fale que o Santos estava com reservas. De novo, poxa, calma, lembra, entende? Calma, Pelé. Foi 4-0, mas vamos esquecer esse jogo, Pelé, tá tudo bem. Venceu o Palmeiras jogando no Allianz Parque de novo. Venceu o Palmeiras no Allianz Parque de novo. Venceu por 1-0. E agora, para pegar a cereja do bolo, só precisa vencer o Corinthians na Arena, coisa que o São Paulo não fez ainda desde a fundação da Neoquímica Arena, desde 2014. O São Paulo nunca ganhou do Corinthians lá. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. E eu acho que o momento é perfeito para isso acontecer. Mas futebol é aquele negócio, Dias. Hoje o time tá comemorando, o outro tá na fase ruim. Quantas vezes você não viu o clássico? Tá o Corinthians na pindaíba, ele ganha um jogo e se ergue, ele surge do nada, não é mesmo? A gente não sabe o que pode acontecer. Eu já vi por isso também ressuscitar time que tava morto, ganhou o time, caramba, também tem tudo aí, né? Mas o São Paulo tá bem, graças a Deus. O São Paulo acho que vai fazer um ótimo campeonato, entendeu? Eu acredito que um título ele deve levar. Eu também acho. Se tá pegado, São Paulo leva. São Paulo vai jogar hoje com o Santo André, joga no domingo contra o Ituano, joga na quinta que vem pela Libertadores contra o Rentistas, uma equipe muito fraca, e joga no domingo contra o Corinthians. Acredito que vai continuar vencendo jogos. O problema, tem que tomar cuidado com o elenco. Cuidado. Muito cuidado. Toma muito cuidado, porque, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é o seguinte: o Corinthians olha pra torcida, olha pra nós aqui,
que estamos torcendo pro Corinthians. Pelo amor de Deus, só botar raça nisso, gente. É um pouco de raça, é honestidade acima de tudo. Desculpa invadir, Daniel, invadir sua live. Fica tranquilo, Nula. Você pode aparecer quando você quiser aqui. Aqui você tem carta livre para você participar. Você tá livre, você não tá mais impossibilitado de participar de live. Um beijo pra minha tia Ruth, que acabou de entrar. Tia, vem aqui em Atibaia, no meu sítio, pode vir que tá liberado. Não tem mais Polícia Federal olhando, graças a Deus. Quem foi que a Marisa comprou, né, dona Marisa? Continue. Ô Nula, você que já entrou, você tem um pedido especial pro Crespo, para ele pegar leve com o Corinthians no próximo domingo? Crespo, se você pegar leve contra o Timão, eu prometo a você, promessa minha que você vai passar um final de semana lá no meu apartamento triplex Guarujá. E outra, tá liberado o calçadão, tá tudo de boa. Um beijo, Lua, um beijo. Obrigado, Lua Binese mandando vai Lula, é nóis. E vai Corinthians. Ai, Nula, muito obrigado por ter participado. É sempre bom ter você aqui com seu comentário. Voltando aqui para Sul-Americano, São Paulo, a gente falou do São Paulo, de como que está a sequência, de como que a equipe vem bem, de como a equipe vem implacável. Só para trazer aqui os jogos da Sul-Americana. Eu não acredito que o campeão da Sul-Americana vai ser brasileiro, sendo bem sincero. Mas eu acredito que tem equipes que a gente acha que pode chegar longe. Ontem nós tivemos o complemento da primeira rodada da Sul-Americana, 7 clubes brasileiros participam e nenhum perdeu até agora. Nós tivemos o Ceará, Grêmio, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino vencendo seus jogos. E nós tivemos Bahia, Atlético Goianiense e Corinthians empatando. Desses 7 times, eu acredito, minha opinião, minha análise, é algo meu, todo mundo pode criticar e sentar o bambu se quiser, não tem problema. Bahia... Eu adoro quando senta o bambu, meu amor. Continua, desculpa, você falou bambu, já fiquei assim, não é verdade? Impactado, continua, né? Ficou impactado. Eu vi uma lei para entrar, mas tudo bem, continua. Senta o bambu. Ai, vamos lá. O Bahia e o Atlético Goianiense são equipes que eu acho que serão eliminadas na fase de grupos, que não tem chance de classificar mesmo, devido aos adversários serem muito fortes. O Corinthians, eu acho que é uma equipe que pode se classificar, depende do que acontecer contra o Peñarol, mas pode se classificar. Mas o limite do Corinthians é chegar até as quartas de finais. Mais que isso, eu não boto fé de jeito nenhum. Só se for 0x0, 0x0, 0x0 e ir pros pênaltis e algo acontecer. E olha, só se for pros pênaltis, que aí pode realmente o Cássio brilhar. Mas tirando isso, não enxergo como chegar, pelo menos não dá. Ceará e Atlético Paranaense eu coloco ao lado do Corinthians. Por quê? Porque são equipes que já estão liderando os grupos deles. O Atlético Paranaense divide a liderança, mas tem potencial para terminar em primeiro no grupo dele e se classificar. E chegar também até as quartas. O Atlético Paranaense, se fosse uma outra época, eu até falaria que poderia chegar até a semi. Mas até as quartas eu acho que é bem justo. E o Ceará vai fazer história. Eu acho que esse time pode chegar até as quartas também. Coloco no mesmo nível de Corinthians e de Atlético Paranaense. E aí vem a prateleira dos favoritinhos aqui do Brasil, que eu não acho que vão ser campeões, que são Red Bull Bragantino e Grêmio. Red Bull Bragantino ontem estreou com vitória, venceu o Deportes Tolima, o corintiano não pode o Vitor Tolima que sai correndo, venceu por 2-1, e foi a primeira vez que o Red Bull Bragantino, jogou competição continental depois de 25 anos. A gente sabe que o Bragantino vem com um grupo muito forte de investidores, mas o Red Bull Bragantino, eu realmente acredito que ao lado do Grêmio pode ser os representantes brasileiros que podem chegar mais longe. Acredito que chega nas semifinais. Mais do que isso, eu ficarei surpreso. Mas são as equipes brasileiras que podem chegar mais longe. E o Grêmio, que venceu, depois de ser eliminado na pré-Libertadores, venceu ontem por 2-1, jogando dentro de casa. Teve um jogador expulso no final, sofreu um golzinho no final, mas venceu a partida dele, fez a pontuação, acredito também. Pode não ter o melhor time, pode não estar com o Renato Gaúcho, mas tem um elenco que está jogando junto há muito tempo e a gente tem que acabar respeitando. O Grêmio ele sempre acaba chegando e incomodando. Ao longo dos anos ele vem fazendo isso. Por isso que eu coloco ao lado do Red Bull Bragantino como os representantes brasileiros que podem chegar mais longe. Mas não vai ter brasileiro campeão da Sul-Americana. Isso eu cravo com segurança para vocês. Se acontecer, vai ser surpresa. Porque assim, eu tô dando meu palpite, mas eu não sei ver o futuro. O que eu tô falando é com base nas análises dos clubes, olhando para os adversários, olhando para o cenário. Pessoal que está chegando aqui na live, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a nossa live falando sobre os confrontos da Copa do Brasil. Que no começo eu trouxe só o adversário do Santos. Ô Dias, vamos lá. Eu vou pegar aqui os grandes que eu fui selecionando. A terceira fase aqui da Copa do Brasil, nós temos Fluminense e Red Bull Bragantino jogando. Um grande vai cair. Um time de Série A vai cair. Quem você acha que cai? Flu ou Red Bull Bragantino? Eu acredito que o
pelo histórico, o Red Bull cai. Eu vou concordar contigo. Eu acho que o Red Bull vai cair Eu contra gostaria que ficasse, mas não dá. O Fluminense agora, inclusive, o time, eu coloquei hoje lá no grupo lá, renovou com o menino lá, né? O centroavante bom pra caramba. Então vai ficar difícil pro Red Bull. E o menino lá que saiu do Corinthians, o Casares, chegou jogando bola pra caramba lá no Fluminense. É aquela diferença, o cara sai de um time que tá tudo perdido, chega num que tá arrumadinho, o cara rende. Olha aqui o Elias falando que o Daniel é bom de palpite. Ô Elias, ontem eu só errei um, hein? Eu falei que o Grêmio ia ganhar, falei que o Red Bull ia ganhar e falei que o Corinthians ia ganhar. Só o Coringão que lascou o meu palpite. Ele só não acerta na Mega Sena. Depois ele dá palpite da Mega Sena pra nós aí, né, Daniel? Fala aí os números aí. Imagina. Eu nem jogo, porque... Também não. Eu só falo. Dos... No caso da Mega Sena ia comprar aí, você joga, não? Pô, então fica sonhando. Eu escutei os números da Mega Sena nessa semana, eu fiquei dando risada, porque eu tava sonhando com o número 51. E eu pensei que era uma brincadeira com o Mundial do Palmeiras. E o número 51... Não, era comigo. Era no meu número. Era o número e o número 51 saiu na Mega Sena. Eu ficava sonhando, e olha só que coisa louca, né? Porque a Mega Sena são 6 números. Um deles eu sonhei assim 2 dias segugudos. Se eu tivesse sonhado... Um não ganha. Um não ganha. Um não ganha. Pobre não ganha, cara. Pobre não ganha. É uma loucura. Pode sonhar com número, né? Tinha que sonhar com 6, pô. Ô Dias, eu vou até anotar aqui pra gente ser cobrado depois quando sair as eliminatórias. Então a gente cravou que o Fluminense elimina o Red Bull Bragantino. Aí também tem clássico lá no Nordeste. O pau vai torar lá, viu, ô Dias? Fortaleza e Ceará, meu amigo. Olha, quem tá falando aqui é o Miro Gomes, né? Acho que o futebol lá no Ceará, o bicho pega, né? Os futebol a gente joga aquele futebol com bastante garra, né? Eu acho que é importante o time realmente ir para cima, porque o nome do Ceará e Fortaleza é um nome muito forte, né? E não pode estar com frouxidão, né? Tem que ir para cima mesmo, tentar mostrar o melhor, né? Olha, eu tenho dificuldade para cravar esse jogo, viu? Porque eu não sei se a cabeça do Ceará é clássico, não dá. O Ceará vai entrar com tudo que tem, o Fortaleza também. Se for falar não dá. De cabeça, é complicado, né? Dá até processo. Porque minha família é cearense, eu não sei como é que é. Não, eu não fiz analogia nenhuma com a cabeça do cearense, não, imagina. Eu sou cearense, então. A questão aqui que eu acho que o Ceará tem mais time que o Fortaleza, mas é clássico, cara. Se o Ceni não voltar para Fortaleza, até o clássico, o Ceará passa. Ó, eu vou cravar aqui uma zebra, eu vou apostar no Fortaleza contra o Ceará, porque o Ceará ainda tá comprometido com a Sul-Americana, sabe? Eu vou cravar aqui o Fortaleza, o Ceará pode... O Ceará tá jogando melhor, mas eu vou cravar Fortaleza porque eu acho que esse vai ser meu palpite zebra. Vamos lá, Dias, que a gente tem que encerrar a live, vamos acelerar aqui um pouco, você concorda comigo? Então tá bom, a gente foi de Fortaleza, a torcida do Ceará vai metralhar a gente, tudo bem, não tem problema. CRB e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras passa, também não tem como. Santos e Cianorte, Santos passa pelo Cianorte, não acredito em zebra. Grêmio e Brasiliense, eu acredito no Grêmio. Não acho que Brasiliense já foi a época deles em 2002, 2003. 4 de julho e São Paulo. Também não dá para imaginar zebra. Acho que São Paulo passa o carro. Flamengo e Curitiba. Também acho que o Flamengo passa o carro, viu? Sinceramente. Passa, mas não passa com tanta facilidade, não. O Curitiba a gente respeita por ser uma equipe que está acostumada a estar na Série A, né? Mas o Flamengo é muita diferença. São 2 jogos, sabe? Pelo amor de Deus. O Flamengo é uma equipe... sensacional. Não dá pra achar que realmente vai eliminar, né? Tem que ser aquele tiro no escuro mesmo. Tem que ser expulso 3 jogadores no jogo, ganhar por 3 gols diferentes. Vai marcar no time. O Eric falou aqui que o Zé Love vai marcar. Opa, o Eric que acompanha o futebol, o Zé Love tá no Brasiliense, Eric? Eu não sabia não. Obrigado por trazer essa informação. Nossa, como decaiu na carreira esse rapaz, viu? Ele que foi fazer um teste no Milan, você sabe dessa história, Dias? O Zé Love era atacante do Santos, foi fazer o teste no Milan, aí ele voltou e falou, eu não sou jogador de teste. Tá no Brasiliense. Nada contra o Brasiliense, mas a gente não compara Milan e Brasiliense. Não, sim, mas saiu. Bom, enfim. Aí eu trouxe aqui os jogos perigosos. Os jogos perigosos, vamos lá. Perigosa. Vasco. Vasco e Boa Vista, vamos lá. Eu tenho Boa Vista. Rapaz, eu vou cravar o Vasco, mas sabe quando você crava e você fica meio que... E aí, será que eu cravo mesmo? Mas a gente não pode ficar em cima do muro. Você aposta no Boa Vista, eu aposto no Vasco, mas... E aí vamos pra polêmica. Vamos pra polêmica.
Eu vou agora para as equipes que jogam o mesmo nível de futebol. Corinthians e Atlético Goianiense. Meu Deus do céu. Mamãe. Rapaz do céu, Wagner Mancini, se tiver até lá, né? Tem esse porém, se tiver até lá comandando. Corinthians e Atlético Goianiense. Ai, meu Deus do céu, 2 jogos. Tá com uma carinha de pênaltis. Tá com uma carinha de pênaltis, cara. Chato, né? Assim, chato no sentido não de chato de não ver, aquele jogo pegado, assim, entendeu? Aquele jogo com 3 finalizações no jogo. Decisivas. Que na bola parada vai ser um golzinho. Eu vou colocar o Corinthians aqui nos pênaltis, sei lá, o Corinthians vai passar de algum jeito, mas olha, sem botar muita fé. Fácil, não vai ser fácil. Aonde nós íamos ver o Corinthians desse jeito um dia, né, meu? O Corinthians hoje é o mesmo nível do Atlético Goianiense em termos de... No brasileiro, o Atlético Goianiense terminou na frente do Corinthians, se não me engano. Pra você ver como é que é as coisas. Exatamente. Dias, eu vou encerrar aqui a live. Muito obrigado por ter participado, meu amigo. Obrigado você, Daniel. Obrigado a todos que estão com a gente aqui na live. E é um prazer sempre estar aqui toda sexta-feira. Para mim é de grande experiência. E você, como disse no grupo lá, não perde para nenhum repórter aí, meu irmão. Você está isso, meu amigo. Cada dia melhor e não estou rasgando seda não, que você é um cara diferenciado. Sempre que nós estudamos juntos, né? E eu sei como é que é. Você é sensacional. Obrigado, Daniel, mais uma vez. E se Deus permitir, até a próxima sexta junto de novo aí.